Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje é um programa especial. Hoje, dia 21 de agosto, quinta-feira foi 19 de agosto, dia que o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, completou 40 anos no ar. Uma emissora que conquistou o público com as suas atrações fora do padrão de qualidade das demais. E para falar dessa data comemorativa, eu trago um professor de história, jornalista e radialista que conhece muito bem a história do SBT como ninguém. Quero aqui, desde já, agradecer a sua presença e por ter aceitado o meu convite. Reginaldo Gouveia Prado. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, tudo ótimo. É um grande prazer falar com você, Solano, e todo o pessoal que vai acompanhar essa entrevista e falar um pouco sobre o Sistema Brasileiro de Televisão. Afinal de contas, ela é uma televisão feita por artistas, como disse o Manoel de Nóbrega lá na posse, lá em 1975, né? Quando ela realmente começou, o embrião do SBT, e feita por pessoas que realmente amam a comunicação. É um prazer imenso estar com você falando sobre essa grande empresa que eu vi nascer de certa forma. Tá bom, então. Vamos começar, então, relembrando o carro-chefe da emissora, que é o auditório. Os quais programas mais te marcaram, os apresentadores e a evolução dos programas atuais com os antigos? Bem, Solano, a gente pode começar pelo embrião do Sistema Brasileiro de Televisão, que é o programa do patrão, o programa do Silvio Santos. Tudo começou lá em 1945, lá no Rio de Janeiro, quando ele se tornou cabelô, aquela coisa toda. Com 15 anos ele se tornou arrimo de família, né? E passou a arrumar algum dinheiro. Ele fazia o curso de contabilidade para sustentar a família dele. E ele começou, primeiramente, apostando nos jogadores de sinuca. Depois ele passou a ser, evidentemente, um grande camelô, né, porque ele começou a se basear nos grandes camelôs que frequentava, até que um dia o cara do Rapa pegou ele e levou ele para a rádio. No rádio ele se transformou num bom radialista na cidade do Rio de Janeiro, mas ele mesmo assim ainda continuava fazendo os seus negócios, dentre eles a barca, Rio-Niterói, aquela coisa toda, na época que a ponte Rio-Niterói simplesmente não existia. Até que um irmão do Manoel de Nóbrega indicou: por que você não vai para São Paulo? Lá você vai conhecer o Manoel, ele é um cara extremamente conhecido, ele é muito conhecido lá em São Paulo, e ele vai te dar uma força. Só que o Silvio falou assim: olha, eu quero realmente vencer em São Paulo, mas eu quero prestar um concurso. E ele passou no concurso da Rádio Nacional só depois que o Manoel soube que ele era o rapaz que o irmão dele havia indicado. E aí o Silvio se tornou um grande radialista. Ele era locutor do programa Manoel de Nóbrega na Rádio Nacional, que era um programa que começava ao meio-dia e até às 3 da tarde no domingo. E naquela época, em 1954, que foi o ano do quarto centenário, quando o Silvio chegou em São Paulo, o grande veículo de comunicação de massa ainda era o rádio. A televisão estava engatinhando, ela só tinha 4 anos. Tínhamos aí no panorama a TV Tupi, a TV Paulista, em São Paulo, né, TV Tupi, TV Paulista, e a recém-inaugurada TV Record, que foi inaugurada no ano de 1953. Aí o Silvio fascinou pela televisão e falou: poxa, poderia ser uma coisa muito interessante. E, de fato, foi interessante. Ele estreou na noite de segunda-feira, na TV Paulista, Canal 5, o programa Vamos Brincar de Forca. Foi um programa, assim, que atraiu muito a audiência do público, porque é baseado naquela famosa brincadeira, onde a pessoa vai desvendando a palavra, e se ela erra, ela é enforcada. Foi um grande sucesso. Aí, naquele período, 1961, a televisão estava proibida de transmitir jogos de futebol no domingo, porque tirava o público dos estádios. E a TV Paulista simplesmente não abria no domingo. E um dos diretores da Paulista falou para o Silvio: olha, você não quer comandar um programa de domingo? No período, na hora do almoço? Ele falou: quero sim. E ele começou a alocar esses horários. Ele não era funcionário da TV Paulista. Através das pequenas empresas dele, que tem toda aquela história do baú, aquele lance todo, né, que o Manoel, acho que as pessoas que acompanham o livro dele, eu não vou me estender muito para a gente não falar só da história do Silvio, estou dando uma resumida. E aí o que aconteceu? O programa Silvio Santos nasceu justamente nas tardes, nos inícios da tarde do domingo e final das manhãs de domingo. Começava às 11h30 e até às 2 horas da tarde. Em 1966, antes disso, em 64,
o Silvio viu na TV Tupi, que tinha um grande potencial, um outro horário que ele poderia locar. E ele locou os horários de quarta-feira à noite. Chamava-se programa Silvio Santos Nobre, que tinha várias atrações, dentre elas o Cidade contra Cidade, que era um programa muito visto, tinha uma audiência espetacular, onde ele, através dos radialistas das pequenas cidades, ele convocava, eles faziam uma caravana e levava para várias provas, inclusive a nossa cidade aqui, Fernandópolis, participou no ano de 1968, e foi um grande sucesso, chegou inclusive a ganhar 2 programas, e não ganhou a terceira ambulância, porque eu não lembro qual cidade que tirou ela, mas foi naquele período da TV Tupi. Aí, em 1966, o Roberto Marinho compra a TV Paulista, porque ele já era dono da TV Globo no Rio, e transforma a TV Paulista em Globo Paulista. E o Silvio, que tinha um programa até as 2 da tarde, tinha um grande rival que, 5 horas da tarde, começava o Jovem Guarda, na Record, que era um programa de uma grande audiência. Quando o Silvio atrasava o programa dele e encostava na Jovem Guarda, de certa forma ganhava da Jovem Guarda. E o Roberto Marinho propôs que ele fizesse o programa até às 7h30 da noite, depois entrava o telecat, e aí o programa ganhou muito público nas tardes de domingo. Então o Silvio ele era campeão na Tupi, já nessa época, já em 66, 67, ele já estava nas noites de sexta, e depois ele passou para as tardes de domingo na TV Globo, né, que aí, e a partir de 69, muita gente pensa, mas ele trabalhou, já era conhecido no Brasil todo a partir de 66? Não, só a partir de 69, com o satélite, que ele se tornou conhecido no Brasil todo, quando a TV Globo expandiu o programa dele. Os programas dele na TV Tupi não eram exibidos no Brasil todo, só em São Paulo, e o estado de São Paulo todo o conhecia pela Tupi. Na TV Globo ele passou a ser conhecido no Brasil todo a partir de 69. Aí surgiu a TVS, ele conseguiu a concessão da TVS, depois de muitos sacrifícios, né? A TVS Canal 11 do Rio, e ele era sócio da TV Record, que ele adquiriu ela no ano de 71, só que ele só pôde assumir a TV Record em 76. Os primeiros programas de auditório da TVS do Rio eram eles: o Silvio Santos Diferente, que era exibido nas noites de sextas-feiras, e depois ele contratou o Flávio Cavalcante, que fazia o programa Um Instante Maestro. Só que a produção do Silvio, ele investiu muito pouco no Flávio. E o Flávio, ele queria um programa mais bem apurado. E eles chegaram à conclusão que não dava ainda para a TVS produzir um programa bom para o Flávio Cavalcante. Ele falou, então a gente cancela o programa. Aí o Silvio falou, enquanto não terminar o seu contrato, eu vou continuar te pagando. E fez, cumpriu o contrato até o fim. Aí o Flávio foi para a Tupi em 78. Em 79, o Silvio tirou o Carlos Imperial da Tupi e levou para a TVS no Rio e TV Record em São Paulo. Então era formado um sistema de televisão, porque era TVS/Record para a mídia, mas tinha que ter uma vinhetinha para fechar as chamadas de atrações. Então foi formado um sistema, o Sistema Brasileiro de Televisão, que incluía a TVS Canal 11 do Rio e a TV Record Canal 7 de São Paulo. O programa do Imperial, na Tupi, dava 40 de audiência. Só que o programa dele na TVS e na Record não atraiu grande público, porque o público da TVS e da Record era acostumado a ver filmes nessa faixa de horário. E meio que ele não atraiu, não levou o público dele da Tupi, e tampouco derrubou a audiência da TVS. Aí o Silvio tirou o Imperial do ar por conta da audiência, e quando ele conseguiu finalmente inaugurar, antes dele inaugurar a TVS, a Tupi já estava dando os últimos sinais. E o que aconteceu? Ele contratou o Raul Gil. O Raul Gil, que fazia muito sucesso nas tardes de domingo na Tupi Paulista, passou para a TVS do Rio e para a TV Record de São Paulo, gravando o programa lá no Cine Sol, lá na General Ataliba Leonel, que fazia, inclusive, o programa do Silvio Santos, lá no bairro Carandiru. O programa entrava depois da sessão desenho. Era o sábado especial, começava com a sessão desenho e depois às 3 da tarde o Raul Gil entrava no ar. Um fato curioso é que o Raul Gil não era conhecido no Rio, porque o programa Raul Gil era exibido só na Tupi Paulista. No Rio era o programa Mauro Montalvão pela TV Tupi. O Raul se tornou assim um grande comunicador, com grande audiência, e com o fim da Tupi, em julho de 1980, o Silvio contratou Ayrton e Lolita Rodrigues para fazer
eles que comandavam o Clube dos Artistas no Brasil todo, pela Rede Tupi, eles foram para a nova emissora só fazer o Almoço com as Estrelas. Um outro fato curioso é que o Almoço com as Estrelas não era exibido no Rio na época da Tupi. A TVS foi a primeira a lançar o Almoço com as Estrelas com Ayrton e Lolita para a plateia carioca, que no Rio era comandado pelo Ayrton Pelingeiro. Ayrton em São Paulo, Ayrton no Rio. E o que aconteceu? Conquistaram o público carioca. O sábado especial começava 13h, com Almoço com as Estrelas, depois às 15h, Raul Gil, com Calouros com Raul Gil, O Que É, e Cartas e Cartazes. Terminava às 18h. À noite, tinha o Homem do Sapato Branco, que era um programa bizarro. Que o Homem do Sapato Branco ele foi um programa assim, de grande audiência na década de 60. E só devido à censura, uma série de coisas, ele ficou 10 anos fora do ar. Ele voltou em 1980, né, quando finalmente nós tivemos a estreia. Nós tivemos a estreia da TVS na cidade de São Paulo, que foi no ano de 1981. Então, o que aconteceu? No decorrer desse tempo todo, o Homem do Sapato Branco foi uma grande audiência e o Silvio começou a fazer justamente o que o padrão global impediu 10 anos antes. Porque quando a TV Globo entrou no ar, no ano de 1965, 66, eles tinham programas populares. Com a entrada da dupla Boni e Walter Clark, o que aconteceu? Eles falaram, vamos pôr o padrão de qualidade. O Silvio fez justamente o oposto. Ele pegou todos os programas rejeitados pelo padrão global e colocou na sua TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro, e a sua estreia no dia 19 de agosto de 1981, a TVS teve o primeiro programa de auditório exibido, que foi o Vamos Nessa, comandado pelo Dudu França. Então, a linha de shows do SBT, do Sistema Brasileiro de Televisão, era toda ela preenchida na faixa das 9h da noite, com vários programas de auditório e também programas humorísticos. Mas, a princípio, a TVS, quando ela entrou no ar, em 1981, tinha, segunda-feira, o Sargentelli, com a maravilhosa música brasileira. Na terça-feira era humorístico, quarta era o Vamos Nessa, com o Dudu França, na quinta era humorístico, na sexta a estreia apoteótica do Moacir Franco Show, que foi um programa de muita audiência, e no sábado tinha o humorístico, que era o Reapertura, e depois entrava o Homem do Sapato Branco. Isso foi mais ou menos até os primeiros 3 meses do SBT em São Paulo. Inaugurou dia 19 de agosto, e foi lá para novembro, o Silvio trouxe de volta um grande apresentador, que era o J. Silvestre. Ele que ficou muito famoso com o quadro Céu é o Limite, que colocava as pessoas para responder sobre um determinado assunto. A fórmula veio lá dos Estados Unidos, é o Quiz Show, né? E ele popularizou isso aqui de uma forma muito, muito forte aqui no Brasil. E ele conquistou a audiência. E um outro programa também que foi muito bom, oriundo da Tupi, que o Silvio trouxe e que teve grande audiência, foi o Aqui Agora. O Aqui Agora era comandado pelo Wilton Franco, pelo Wagner Montes, por uma grande equipe. Era um programa de utilidade pública, que ocupava toda a faixa da tarde da TV Tupi. Só que a Tupi já capenga, infelizmente ela já estava fechando, o Silvio contratou a equipe e fez o programa Agora é Aqui, o Povo na TV, que mais tarde foi virando apenas o Povo na TV. Esse programa teve muita audiência, embora ele fosse produzido no Rio de Janeiro, lá nos estúdios de São Cristóvão, ele conquistou São Paulo assim de uma forma imediata. Só que o programa ele tinha alguns momentos meio polêmicos, meio errados, que nem sempre eram bem vistos pelo público. Era o chamado Mundo Cão da televisão brasileira. E o SBT ficou muito famoso por ter programas de baixo nível, que era o Povo na TV, que era o Homem do Sapato Branco, o Crime e a Lei e tal. E mesmo sendo programas de auditório, eles não tinham um cunho de entretenimento, era um cunho de denúncias. E nem sempre era bem visto por algumas classes. Mas, voltando a falar no Silvestre, ele estreou no dia 16 de novembro de 1981. A estreia do Silvestre, do J. Silvestre, nas noites de segunda-feira, abalou a audiência da Globo. Porque tinha o Céu é o Limite, onde as pessoas respondiam, era 2 ou 3 candidatos que respondiam sobre um determinado assunto, o Esta é Sua Vida, que era um programa que contava a história do artista, fazia com que ele recebesse a plateia, os convidados dele, as pessoas conhecidas no palco,
Depois havia um quadro muito interessante também, que era o Você Estava Lá, tipo a guerra que aconteceu dos judeus, a perseguição aos judeus. Ele pegava um judeu que morava em São Paulo, levava lá para dar depoimentos, o que foi o horror do Holocausto, um sobrevivente do Holocausto, e outras coisas mais. O programa arrebentou na audiência. Então foi um grande programa de muita audiência que marcou muito a história, os primeiros anos do sistema brasileiro de televisão. Bom, as tardes de domingo era da TVS. As tardes de sábado também, por causa do sábado especial. A segunda-feira, as tardes diárias de segunda a sexta, por causa do Povo na TV. A Globo ficou incomodada. Claro que ela começou a perder público naquele ano de 1981. O que ela fez? Ela resgatou, ela deu um baque no Silvio Santos, que ela contratou toda a equipe do Reapertura para fazer o Balança Mas Não Cai. Ela ressuscitou um programa popular e trouxe nada mais, nada menos para concorrer com o Raul Gil, o Chacrinha. E uma contrapartida, o SBT começou a perder audiência nas tardes de sábado, porque o Chacrinha rivalizava com o Raul Gil das 4 às 6. No período das 11 da manhã até umas 3, 4 horas da tarde, o Barros de Alencar, na Record, que também era do Silvio na época, rivalizava com Ayrton e Lolita. E aí eles começaram a perder audiência. E foram surgindo outras atrações. Dentre essas atrações, a Giovana Prado, que é uma grande comunicadora, ela tinha um programa, a Sessão Patota, na TV Tupi. Ela foi chamada para comandar o Festival Internacional da Criança, que entrou no lugar do Almoço com as Estrelas. O Almoço com as Estrelas saiu do ar e transformou-se em Clube dos Artistas. Antes disso, teve o Você Faz o Show, nas noites de sexta-feira, que era era Murilo Neri e Lolita Rodrigues que comandava. O que acontecia? As pessoas mandavam ideias e os atores davam as provas, ou faziam teatro, faziam provas. Era um programa muito interessante. Só que aconteceu um detalhe muito importante. Ayrton e Lolita estavam separados. Houve adultério por parte do Ayrton Rodrigues, os dois separaram. Então já não tinha mais clima para os dois fazer o programa Clube dos Artistas. Então, o que aconteceu? O programa saiu do ar em janeiro de 84 e o Silvio tentou fazer um novo Clube dos Artistas e o público rejeitou o programa, porque quem comandava o novo Clube dos Artistas era Wagner Montes e a atriz Sandra Brea. Só que esse programa teve, acho que 4 ou 5 edições, foi tirado do ar, porque todo mundo rejeitou, porque acharam que foi uma puxada de tapete no tradicional casal, Ayrton e Lolita, que comandou o programa durante 30 e tantos anos, né? Bom, aí o ano de 84, houve um ano de muitas reformulações na programação do sistema brasileiro de televisão. O Povo na TV começou a perder espaço devido a sérios problemas que teve, inclusive de denúncias, né, que não cabe aqui nós falarmos, e o programa foi perdendo ponto. E foi substituído por outra grade de game shows e tudo mais, e o Silvio Santos, ele acabou meio que abrindo mão do Raul Gil, porque o Campeonato Paulista, que entrava no ar às 4 da tarde, dava um faturamento melhor. E o Raul ficou muito irritado, e quando terminou o contrato, ele saiu do SBT no ano de 1984. E aí veio, já tinha saído a Ayrton e Lolita, a programação vespertina do sábado ficou apenas com filmes. O Gugu Liberato, ele estreou, ele que já comandava a Sessão das 10, comandava outros programas paralelos como Alegria 81, que era um humorístico, aquela coisa toda, ele ganhou finalmente o Viva a Noite junto com Ademar Dutra, e aí se transformou num programa Viva a Noite que só ele comandou. O Viva a Noite fez muito sucesso, e depois foram surgindo, lá pelos anos 90, o programa Livre, do Serginho Groisman, que era um outro formato, né? O programa do Jô Soares, que era já um formato de talk show, já um outro sistema, e o Silvio Santos, ele ficou praticamente, quando o J. Silvestre saiu da TVS no ano de 1983, ele fez um feito interessante. Ele tirou o apresentador do Jornal Nacional, que era o Sérgio Chapelin, e levou ele para comandar o Show Sem Limites. E dos programas que mais marcaram a história do SBT, a gente pode colocar aí o Show Sem Limite, do Silvestre, os programas antigos do Moacir Franco, que fez muito sucesso, e as atrações do Gugu.
porque o Gugu, a partir de 88, ele dividiu o horário com o Silvio e se transformou assim num grande campeão de audiência, sobretudo entre 97 e 2002, quando ele rivalizou com o Faustão, o Domingão do Faustão, né? Então, foi um grande sucesso, de 97 até 2002. É isso, acho que eu excedi um pouquinho no tempo, né, Solano? Falando um pouco dos programas de auditório. É É que natural. é muito vasto, né? É muito vasto, né? É o carro-chefe, é uma história assim, muito extensa, né? Mas, de um modo geral, o SBT, complementando essa minha resposta, Sim. ele é a grande escola dos grandes comunicadores, né? Muitos passaram por lá, e o Silvio, quer queira, quer não, é um grande professor de comunicação. Eu que já atuo na comunicação há 30 anos, e todos os meus colegas de rádio, de televisão aqui do interior, a gente sabe da força que ele tem, né? O próprio Faustão fala, o meu professor é o Silvio Santos, né? Então, não há como duvidar da grande força de comunicação que ele tem. E ele é a grande força do SBT, né? E o programa Silvio Santos é a grande mola mestra ainda do sistema brasileiro de televisão. É isso. Agora, falando sobre os filmes, qual foi o tempo que a emissora dedicou para essas produções e, em sua opinião, qual foi o melhor filme que a emissora transmitiu nesses 40 anos? Vamos lá. O primeiro grande filme foi uma minissérie chamada Saga de Paixões, exibida em novembro de 81. Uma semana antes do Sylvester estrear, eles colocou Saga de Paixões. Cada capítulo, eram 3 capítulos, terça, quarta e quinta, das 9h15 até às 10 horas da noite. E um detalhe muito importante, a TV Globo, sabendo que esse filme poderia dar audiência, ela atrasou a novela Brilhante. E eu me lembro que eu falei, a novela estava chata, eu falei, vamos pôr no filme lá, porque vai ver que a TV já começou. E aí estava lá o desenho do Pica-Pau escrito, daqui a pouquinho não perca Saga de Paixões. Eu falei, foi a primeira grande estratégia do Silvio para esperar a novela terminar para o filme não perder a audiência. E Saga de Paixões teve uma audiência muito boa, chegou a superar em 10 pontos a TV Globo, foi um grande feito. O outro filme, grandes produções, foi Holocausto de Mulheres, exibido em abril de 82, que mostrava as mulheres no Holocausto, né? O sofrimento que as mulheres... Foi também uma outra minissérie. Mas eu acho que a grande atração mesmo foi em agosto de 85, quando o SBT completou 4 anos, que foi Pássaros Feridos. Esse filme realmente abalou a audiência da TV Globo, teve 52 de audiência, foi uma audiência espetacular, né? E viu a força que o SBT tinha realmente quando o Silvio tinha uma força de persuasão muito grande. Depois de Pássaros Feridos, veio a Semana Papai Noel, que hoje, se você for ver as atrações da Semana Papai Noel, você fala, nossa, como que fez sucesso? O filme Alligator mesmo, era um filme bem simples, né, aos nossos olhos de hoje. Ele ficou anunciando o Alligator durante um mês, ele falava, é melhor que o Tubarão, é melhor que a Baleia Orca, enfim. E todo mundo falou, como é que vai ser esse filme do Alligator, e deu uma audiência espetacular. Eu me recordo que foi Alligator na segunda, na terça foi o filme que deu origem à série O Homem que Veio do Céu, que era um filme muito bonito. Na quarta-feira, 6 Semanas, que era a história de uma menina que tinha leucemia, estrelada pelo Dudley Moore, que depois, antes tinha feito Mulher Nota 10, né, um ator muito famoso, Arthur, o Milionário, enfim, um ator muito famoso. E aí, na quinta-feira, foi Amor Sem Fim, com a Brooke Shields, que tinha aquela famosa música do Lionel Rich, que foi assim... o tema da música era muito bonito, né? O filme teve grande audiência. Sexta-feira foi, como é que é? O filme A Verdadeira História do Papai Noel, que era né? Um filme bem simples, nos dias de hoje. E na sexta-feira, no sábado, era a Rena do Nariz Vermelho. Quando foi no domingo, teve 2 edições do filme O Jogador, estrelado pelo Kenny Rogers, que era um bang bang. E fez muito sucesso. A Semana Papai Noel, assim, bombou de audiência, todo mundo assistiu, aquela coisa toda, todo mundo comentando, porque até então era uma novidade, né? O SBT fazia um festival de filmes. E a coisa deu tão certo que no ano de 80, o SBT estreou nos meses pares
as semanas 2, 4, 6, 8, 10, 12, com filmes, e a semana série nos meses ímpares. Então ela trouxe de volta minisséries que a TV Globo já havia exibido há algum tempo, mas era tamanha a chamada que eles faziam que dava ibope no SBT. Nós podemos citar, por exemplo, Raízes, que foi uma minissérie que a TV Globo já havia exibido em 79, em 87, 8 anos depois, a minissérie bombou de audiência. Holocausto, que a TV Globo já tinha exibido em 77, voltou no SBT e fez muito sucesso. Depois, no ano de 88, quando o Silvio contratou o Jô Soares para fazer o Veja o Gordo, a TV Globo contra-atacou e pôs Tela Quente, que era uma sessão de filmes que era para arrebentar, para não deixar o Jô Soares fazer sucesso nas noites de segunda-feira. Aí o Silvio falou, poxa, eu tenho que me vingar, né? E ele criou o Cinema em Casa. Só que aconteceu uma história muito curiosa, não sei se é do seu tempo isso, né, Solano? Foi lá em agosto de 88, o Rambo. Seria a grande estreia do Cinema em Casa, que seria exibido na quarta-feira. E o Silvio, para provocar, ele ficava falando no programa dele, eu tô com pena do Chico Anísio, o que a Globo fez com o Jô aqui, eu vou fazer com o Chico lá, que eu vou colocar o Cinema em Casa na quarta-feira. Resultado, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai estrear Cinema em Casa. Aconteceu que a TV Globo colocou Cinema Especial, Rambo 2, 2 vezes mais com ação. O programa... Aí o Silvio falou, peraí, se a gente colocar o Rambo 1 no horário do Rambo 2, o público não vai ver nada. Ele pensou rápido, ele falou assim, vamos usar uma estratégia de mestre. Pôs a chamada até o final, que ia ter o Rambo 1. Aí quando terminou a novela Vale Tudo, que era um grande sucesso da TV Globo na época, ele colocou lá, como é que ele colocou? Ele colocou uma mensagem. Por conta da incompreensão das pessoas que não querem ver os outros trabalhar, nós vamos impedir que você, não vamos impedir que você acompanhe a história do Rambo. Você só vai assistir isso na semana que vem. E colocou o Rambo na outra sexta-feira. E deu mais audiência que o Rambo 2 na quarta-feira. E aí, o que aconteceu? O SBT saiu por cima, porque muitas pessoas falavam, olha, o SBT está trabalhando muito bem com pessoas que não têm o privilégio de ter um videocassete em casa, que não pode pagar um cinema, e pôde ver o Rambo 1. E foi um grande sucesso. E aí o Cinema em Casa, que era para prejudicar o Chico Anísio, o Silvio foi camarada, jogou nas sextas-feiras e balançava bem a audiência do Globo Repórter. E era uma concorrência muito interessante. Eu me lembro que a TV Globo colocou na tela quente o Porcs, que era uma comédia erótica, na segunda-feira, e eles colocaram Férias do Barulho, que era também uma comédia erótica, na sexta-feira. E então foram exibidos Braddock, Super Comando, eram assim, filmes maravilhosos que só quem tinha o privilégio de ter um videocassete, que eram a classe A e B, podia assistir. Agora o povão podia acompanhar esses filmes, né? A Hora do Pesadelo, com Fred Krueger, e era assim, O Exorcista, né? Que era um programa, era um filme que foi proibido durante muito tempo ser exibido na televisão. O Silvio conseguiu, cortando, com vários cortes, exibiu O Exorcista numa noite do SBT, então foi um grande sucesso. E o Cinema em Casa, ele voltou para as noites de quarta, que seria no ano seguinte, em 89, e foi assim, filmes de grande sucesso, né? Então, a história dos filmes do SBT se firmou bastante no período do Cinema em Casa, e depois veio as séries, lá pelos anos 2000, finalzinho dos anos 90, que era o Cine Espetacular e o Tela de Sucessos. E teve vários filmes que marcaram também, mas nada como nesse período. Por quê? Já no final dos anos 80, o pessoal já tinha DVD em casa, já tinha videocassete, já era uma coisa que toda a população já tinha acesso, então perdeu um pouco da importância. Mas eu tenho certeza que foram esses os filmes que mais marcaram a história do sistema brasileiro de televisão, com certeza. Só fazendo, desculpa, porque a cabeça da gente a gente vai lembrando, lá no início da TVS, A Gangue dos Dobermans, que era um filme e O Homem Cobra também passou muito lá na TVS, né, no período do TVS Record, e no início da TVS também passou, foi um grande sucesso. É isso, pode partir para outra pergunta, Solano. Desculpa que eu falo demais. Não, tudo bem, é importante a gente conhecer a história. Vamos agora, então, lembrar dos programas infantis do SBT até hoje, de lá até hoje.
A Mara Maravilha foi, de fato, a primeira apresentadora infantil ou isso é falso? E qual, na sua opinião, marcou como apresentadora ou apresentadora infantil nesses anos todos? Bom, então vamos lá. A gente teve no Sistema Brasileiro de Televisão vários programas infantis. O primeiro dele a gente pode citar, apresentado pelo próprio Silvio, que era o Domingo no Parque, que era um programa assim, muito bom. Abria o programa Silvio Santos de 1977 até 1988. Ele passou pela fase TVS Tupi, até 80, TVS Record de 80 a 81, SBT Record de 81 a 87 e terminou mesmo em 88, quando foi substituído gradativamente pelo Passa ou Repassa. Então foi o primeiro programa infantil do Sistema Brasileiro de Televisão, comandado pelo próprio patrão. Aí o Bozo, que era um grande sucesso em vários países, já desde os anos 50, o Silvio pegou essa ideia e fez um concurso para trazer o Bozo para o Brasil. O grande o apresentador, o que foi o contemplado, foi o Vandeco Pipoca, que foi o primeiro Bozo, né? Ele comandou a atração, que era um programa diferenciado, muito diferente do que as pessoas são acostumadas a falar do Bozo. Porque o Bozo pegava das 6h30, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Isso é uma outra fase. Ele começou mesmo em 1980 na TVS Record. Era gravado lá no Teatro Silvio Santos, e era um programa de meia hora. Tinha o Bozo, que era o Vandeco Pipoca, o Valentino Guzzo, que era a vovó Mafalda, o Pedro de Lara, que era o Salsifufu, e o Gibe, que era o Papai Papudo, né, que era um grande sucesso, né? Aquele negócio, que horas são? 5h60, aí ele caía no chão, aquela coisa toda, a molecada vibrava. Era um programa muito simples e caiu no gosto da criança. O Bozo, ele deu tanta audiência que em 1981, ele ainda era exibido na Record, ele rivalizava com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1h30 da tarde. E ele ganhava do Sítio muitas vezes, na Record. Aí depois, a reprise dele era exibida 9h15 da manhã, também na Record. No Rio de Janeiro, ele tinha a exibição reprise 9 horas da manhã, e a exibição inédita meio-dia. E ele chegava a bater o Globo Cor Especial, que era a sessão de desenhos da TV Globo na época. Ele chegou para numa cidade como o Rio, que só insistia em ver a Globo, ele dava 13, o Globo Cor ficava com 12. Era coisa de 1 ponto, 2 pontos, mas era um feito para a época, né, em que a TV Globo era praticamente soberana. E então ele foi o primeiro formato do Bozo, era meia hora, exibido 2 vezes. Um programa inédito no período da tarde e depois uma reprise no período da manhã. E aí foram surgindo outros programas depois. Com a inauguração da TVS em São Paulo, o programa saiu da Record, em São Paulo, e foi para a TVS. Ele era exibido às 9 ao meio-dia, a primeira exibição, e depois era a reprise. 6h30 da tarde, o programa inédito. E também teve grande audiência. Só que, no ano de 1983, houve um desentendimento entre o Vandeco e a produção do SBT, e ele saiu da TVS, e ele estreou um programa Turma da Pipoca, ou do Pipoca, na TV Gazeta. Quem ficou com o Bozo foram os Bozos regionais. Por quê? A TV Globo tinha estreado o Balão Mágico, com a Simoni, com o Fofão, com o Castrinho, que eram, assim, um programa que rivalizava no horário. Só que o SBT tinha muitos desenhos que eram bem mais interessantes que o Balão Mágico. Então, a sessão desenho, que já era campeã de audiência, ela passou a ser apresentada pelo Bozo, para ter uma identidade. E quem comandou o Bozo em São Paulo foi, a princípio, o Arlindo Torres, filho da inesquecível atriz, e agora eu esqueci o nome dela, muito bem, isso acontece, né? Mas da Márcia de Windsor, filho da Márcia de Windsor, o Arlindo Torres, e no Rio era comandado como a TVS não transmitia satélite, e era o Charles Biara que fazia o Bozo lá no Rio de Janeiro. Então, resultado, a TVS conseguiu ganhar a audiência e foi, assim, um grande sucesso. Como a gente já estava falando dos programas infantis, havia uma apresentadora muito boa na TV Tupi,
que foi a Giovana Prado, que ela comandava a sessão Patota na TV Tupi, o Tupi Show, e ela tinha muito carisma, ela é uma mulher muito carinhosa, muito bacana com as crianças, e ela comandou o Festival Internacional da Criança, versão brasileira, nas manhãs de sábado, na TVS. Começava às 11 da manhã e até 1h da tarde. Só que a audiência dela estava muito boa, depois ela passou da 1 da tarde às 3 da tarde. Então, a Giovana Prado foi a primeira infantil do sistema brasileiro de televisão, entre os anos de 83 e 84. Para você ter uma ideia, o Festival Internacional da Criança revelou Patrícia e Luciano, que depois se transformou no Trem da Alegria, o Juninho Bill, que depois formou o mesmo Trem da Alegria, e teve vários outros artistas agora, que não vem na minha lembrança, que fizeram parte do festival. Assim, o Marcelo, o Dominó, o Grupo Dominó também se formou no Festival Internacional da Criança. Foi um grande sucesso. Só que houve um desentendimento entre ela e o Silvio, porque o Silvio queria que ela comandasse o programa de uma outra forma, imitando a similar Xuxa, que já estava na manchete, com o Clube da Criança Shortinha, aquela coisa toda. E ela falou, não, eu sou uma mulher casada. Ele falou, não, se não é desse jeito, ela falou, se não é desse jeito, a gente para. E realmente ela saiu conforme, ela saiu da TVS no ano de 1984, quando encerrou. Então, a primeira apresentadora infantil foi Giovana Prado. Ocorre que na Bahia, na TV Itapuã, tinha o Clube do Mickey, comandado pela Mara Maravilha, que era uma filial do SBT, lá a TV Itapuã, naquele período era do SBT, hoje ela é da Record. E foi um grande sucesso, ela era uma baianinha muito bonitinha, aquela coisa toda, era muito carismática, e o Sérgio Chapelin chamou ela no programa Show Sem Limites, e todo mundo gostou, quem é aquela menina super simpática e tal, e o Gugu chamou ela para o Viva a Noite, e o Silvio Santos ficou de olho nela, e falou, não, peraí, essa menina tem talento, colocou ela no júri do Show de Calouros, e foi assim, ela conquistou, foi uma das revelações do ano de 1984, e ela emplacou como jurada, mas até então ela foi fazendo programas teens, que era Vamos Nessa, TV Pau e outros programas de game, mas só que era para um público adolescente. A partir de 87, ela estreou o Show Maravilha, que foi assim um programa vespertino que rivalizava já com as atrações da Manchete, as atrações da Bandeirantes, que tinha também programas infantis. Bom, o Show Maravilha, todo mundo sabe, ele durou um bom tempo, a Mara se transformou numa Xuxa Morena do SBT, foi um grande sucesso, ela tem até hoje uma grande apresentadora, tal, mas com o tempo o programa meio que se desgastou. Mas ele ficou de 87 até mais ou menos a 94, 95, né, quando a Mara foi fazer carreira internacional. Depois ela parou com os programas infantis. O Sérgio Malandro fez o Hora do Capeta, que foi um programa que estreou em 87, um programa muito bom também, tinha grande audiência, chegava a rivalizar com a Xuxa, ele entrava às 8 da manhã, ia até às 10h30, depois entrava o Bozo, e em 88, quando o SBT completou 7 anos, o Silvio, vendo o talento da Simone, ele falou, vou aproveitar essa menina, que já fazia muito sucesso, quando ela comandava o Balão Mágico na TV Globo, e trouxe a Simone para as manhãs, entre 10h30 até meio-dia, ela comandava o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone. Só que o programa não emplacou. Ela rivalizando com a Xuxa, ela perdeu muita audiência. E depois ele jogou ela para 7h30 da manhã, o Malandro das 8h30 até as 10, e estreou a Mariane, que foi o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com a loirinha Mariane, que ficou até mais ou menos 1990, 91, e aí, mais uma vez, o senhor Silvio Santos se desentendeu e cancelou o programa da Mariane. Então, o que aconteceu? A programação infantil teve um fato muito interessante. Tem um programa que não é brasileiro e que conquistou o público, porque em 84, o Bozo era líder de audiência. Só que meio-dia tinha uma pedra no sapato do Bozo, que era o He-Man, do Balão Mágico. E o pessoal esteve numa feira, né, sempre comprando coisas, e o Silvio viu Chaves lá e falou, mas vocês compram cada porcaria, o que é isso que vocês comprou? Ah, é um seriado que faz muito sucesso, é o programa Chespirita, de um Roberto Bolanes. Falou, manda dublar e manda lá na minha sala. Aí o que aconteceu? Ele
se ouvia de longe as gargalhadas do Silvio, vendo o Chaves, né? Falou, ó, coloca isso aqui no horário do He-Man. Falou, o senhor tá louco? Ele falou, é para colocar no horário do He-Man. E aí, o Chaves foi o grande ovo de Colombo da programação infantil do Sistema Brasileiro de Televisão, né? E aí aconteceu que o Bozo, né, com o tempo, ele foi perdendo espaço, né, porque a Xuxa se transformou num grande fenômeno de mídia final dos anos 80 até 92, mais ou menos, e aí aconteceu que o Bozo, finalmente, ele ficou no ar de 80, no sistema TVS Record, até 91, 92, quando ele saiu do ar, né, e veio, então, o que aconteceu nesse período? A Mara passou para o período da manhã, também foi se acabando, e veio o Sérgio Malandro, que voltou, ele já tinha feito sucesso com o programa Tudo por Brinquedo na TV Gazeta e na CNT, que era uma televisão que estava crescendo naquele período, ele voltou para o SBT com o programa Sérgio Malandro, que fez também muito sucesso entre 95, 96 até 98. E aí, né, foram surgindo alguns outros programas que conquistaram o público. Mas eu acredito que o grande programa infantil mesmo é assim, vamos falar também da Angélica, que teve Casa da Angélica entre 93 até 96 no SBT, que foi também um programa vespertino muito bom, porque todo mundo sabe que em 93 a Manchete já estava bem capenga, a ponto de fechar. Ela só fechou em 99, mas aí o Silvio aproveitou e trouxe ela para o SBT. Bom, a programação infantil do SBT, eu posso dizer assim que é um dos grandes carros-chefe. Como você bem colocou, Solano, depois dos programas de auditório, sem dúvida alguma, a segunda maior atração da emissora do Silvio Santos. É isso. Tá certo, então. Agora vamos para a pedra no sapato, que é o jornalismo. Conte tudo que você vivenciou nessa área nos anos 80 e atualmente o jornalismo do SBT é dado muito pouca atenção. E qual foi a cobertura mais marcante e qual foi o melhor telejornal da história da emissora e o porquê? Vamos começar então lá pelos primórdios, né? O Arlindo Silva, ele foi o primeiro diretor de jornalismo do Sistema Brasileiro de Televisão no sistema TVS, lá do Rio, e TV Record de São Paulo. Então, ele fazia o programa Notícias de hora em hora, que era, olha que coisa absurda, ele pegava uma notícia que não tinha evidência, que descobriram na Amazônia o remédio para malária, e colocava notícias assim bem paralelas. O José Luiz Menegatti ia lá nos estúdios, gravava as edições da semana inteirinha, gravava e era exibida no período das 6 da tarde até as 8 da noite, durante os intervalos de filmes. Porque a TVS no Rio, para quem não sabe, ela tinha sessão corrida. Ela colocava o seriado Razi ou a Empregada Maluca, um episódio só, 3, 4 vezes no dia. Então ela colocava a primeira sessão às 6 da tarde, a segunda às 6h30, a terceira às 7 e a quarta sessão às 7h30. Nesse intervalo, aparecia esses boletins lido pelo José Luiz Meneghetti. E aí isso foi até mais ou menos 1978, 79, quando surgiu o Jornal da Noite, que era um programa no finalzinho das noites, que era um resumo do que acontecia na cidade do Rio, e transformou-se no primeiro jornal da TVS. Só que aí surgiu o ano de 81, quando o SBT inaugurou a TVS em São Paulo. E aí a emissora do Grupo Silvio Santos, ela ainda não tinha um telejornal montado. Eram notícias, que era um apresentador lendo realmente, não tinha nem TP. Ele lia o texto aqui na mesa mesmo, que a produção deixava, e tinha vários apresentadores. Dentre eles, o irmão do Silvio, o Leão Abravanel, o Léo Santos, que, infelizmente, ele trabalhou bem pouco tempo, que o SBT em São Paulo inaugurou em agosto de 81, e ele faleceu em fevereiro de 82, quer dizer, ele trabalhou 6 meses. E muita gente brincava, por que o Léo aparece com aquele ocão na cara, né, aquela coisa toda? É que, infelizmente, ele tinha um problema maligno no olho, então não podia mostrar o olho, por isso o pessoal fala, mas como que um apresentador apresenta um telejornal com o Ray-Ban na cara, né? E era por conta disso. E entre os outros apresentadores era o Lívio Carneiro, o Antônio Casale e o Gilberto Ribeiro. Todos esses apresentadores vinham da TV Tupi, porque o Silvio contratou muita gente, inclusive a Giovana Prado
veio também da Tupi, então ele aproveitou muita gente da Tupi e levou para a TVS. Até que em novembro de 81, o Arlindo Silva resolveu fazer o Noticentro, nas manhãs. Começava às 7h30 da manhã e rivalizava com o Bom Dia São Paulo da TV Globo. Só que era um jornal local, ele não era um jornal que passava no Brasil todo. Então aconteceu que ele ficou de novembro de 81 até mais ou menos março de 82, sendo exibido 7h30 da manhã. Uhum. Quando aconteceu que o SBT ia lançar as novelas, tinha que ter uma programação mais séria para chamar a atenção das novelas. Então tinha o Povo na TV até 6h30, ele falou, vamos colocar o Noticentro 6h30 da tarde, só que dessa vez é para todo o Brasil. Mal sabíamos nós que o programa, falei, pô, então o SBT está transmitindo o satélite? Não transmitia. Eles gravavam o programa, tipo, depois do almoço, pegava lá as principais notícias que estariam em evidência até umas 7 horas da noite e mandava para as afiliadas um sistema de link. Então, chegava de uma outra forma. E eu descobri isso de que forma? Vamos entender, né? A TV Tibagi, eu saí de São Paulo em 82, em março de 82, e fui morar no Pontal do Paranapanema. E eu falei, caramba, esquece TVS, esquece Bandeirantes, lá só vai pegar a Globo. Para minha surpresa, a TV Tibagi era afiliada da TVS, do SBT, e tinha um sinal melhor que a TV Globo. Só que os programas eram retransmitidos. Por exemplo, o Viva a Noite do Gugu, que era exibido ao vivo em São Paulo, sábado, a fita vinha e a TV Tibagi exibia uma semana depois. Nossa. Então eu falava, Feliz Dia das Mães, e o Dia das Mães já tinha sido a semana passada. E às vezes, e não era só isso. Às vezes o Gugu tava falando, aí tinha um cantor, vamos agora apresentar o Cazuza, exagerado. A fita, escrevia lá, Viva a Noite. Até que a TV Tibagi limpava o cabeçote do videocassete, recuperava aquela fita, emendava, aí depois voltava com o Gugu em cores e preto e branco, a imagem ficava oscilando, até que a fita se ajustava. Era como se fosse era muito precário mesmo. E dava uma raiva que a TV Globo já transmitia satélite, a Bandeirantes já transmitia satélite, e dava um banho. Aí o pessoal falava, você fica vendo essas porcarias aí, ó. Olha aí, ó, a qualidade da Globo, a qualidade da Bandeirantes. Eu falava, pô, mas lá em São Paulo, ele falou, lá em São Paulo é São Paulo. Falei, lá em São Paulo eles são o segundo lugar, dá de 10-0 na Bandeirantes, que né, não queria nem saber, né? Porque o SBT tinha esse problema. E aí o Noticentro, por que eu descobri? O Noticentro, a Tibagi, para uma estratégia de audiência, ela jogava a novela Os Ricos Também Choram, aqui em São Paulo, era exibido 7h30 da noite, ela colocou 5h30 da tarde. 6 horas o Noticentro, 6h30 a Leoa, que era a novela que era exibida, e às 7 da noite eram os filmes Tarzan, Daniel Boone, para 8 horas ter o TRE. Falei, mas peraí, como é que em São Paulo é exibido 6h30 e aqui no Pontal do Paranapanema, 6 horas da tarde? Quer dizer, a gente está adiantado? Como assim? Aí eu descobri que era esse sistema que eles faziam. Então o Noticentro, ele marcou muita época, porque ele era um telejornal assim, simples, tinha enquetes nas ruas, tinha alguma denúncia, era um programa que lançou o Felisberto Duarte, que era o Homem do Tempo, que ele falava peririm, pororom, era aquele cara barbudo, né? Era um humorista não, ele era um comediante, o Felisberto Duarte, e marcou muito, mas ele era muito criticado, ele sempre era indicado para o Troféu Imprensa, e todo mundo falava, a Sinira Arruda falou na cara do Silvio Santos, eu não vejo o Noticentro, que eu não vejo ele como um programa, um telejornal, ele é muito mal feito e tal. E o Silvio ria assim e tal, mas ele acho que não gostava muito da opinião da Sinira, e ela botava sempre no Jornal da Manchete. E aí o SBT precisava ter um jornal com mais credibilidade. Em 83, eles jogaram o Noticentro mais enxugado, mais jornalístico mesmo, para as 11h30 da noite. Então, quem queria ver notícia no Sistema Brasileiro de Televisão tinha que esperar 11h30 da noite. Claro que caiu no descrédito, né? E aí, um ano depois, voltou para 7h20, mas o Noticentro ele ficou muito marcado como um telejornal muito assim, como é que eu posso dizer para você? Muito, assim, de característica não tão jornalística. Até que em agosto de 88, o Arlindo Silva perdeu o espaço dele como diretor e entrou o Marcos Wilson, entrou o pessoal do Estadão
e trouxe, né, o Telejornal Brasil, que foi assim uma grande referência, e finalmente o SBT ganhou o troféu imprensa como jornal de TV. Trouxe o Boris Casoy, que foi um grande apresentador, marcou época. Hoje as pessoas meio que vê ele de uma outra forma, devido a algumas opiniões que ele deu, mas mesmo não concordando, eu acho que ele tem personalidade, acho que isso é fundamental. Ele alimenta aquilo que ele pensa, embora que eu também discorde dele em muitas coisas. Mas, enfim, ele marcou, né, o Telejornal Brasil, que ficou de 88 até 97, quando o Boris foi contratado pela Record, e eles tentaram manter o TJ Brasil com o Hermano Henning, mas durou pouquíssimo tempo. Aí veio, no ano de 1991, um grande sucesso, que foi o Aqui e Agora, que tinha o mesmo nome do antigo programa do Wilton Franco, mas era um programa ágil, era um programa bem diferenciado, que muita gente falou, lá vem o Mundo Cão de novo. Não, ele era um programa de denúncia, que foi assim, marcou época, tinha comentaristas um tanto quanto, eu diria para vocês, exóticos, né? O Maguila, ele falava, aquele comentário do Maguila, que o povo só levava, né, tal, ele falava justamente o que o povo pensava de algumas situações. Havia também o Enéas, que foi um grande comentarista, né, o ex-presidencial Enéas. Havia também um ator que, infelizmente, eu não lembro o nome dele, que ele era o defensor dos aposentados. Eu assisti ele numa peça, quando eu fui lá no Teatro Jardel Filho, chamada Ó Calcutá, em que ele aparecia todo escrachado. Eu falei, que esse picareta aí tá dando uma de comentarista? Ele era o defensor do aposentado. Ele falava, eu digo isso com mãos limpas. Então, Aqui Agora marcou muito, mas um dos grandes feitos do Aqui Agora, que a gente pode dizer, foram as reportagens da Madalena Bonfiori, né, que fez grandes reportagens, o Gil Gomes, que fez reportagem do Carandiru, e eu posso dizer para você que o Celso Russomano também marcou muita época naquele período. Uma grande sacada do Silvio Santos também foi trazer o documento especial, que era da TV Manchete, para o SBT. Só que o programa na TV Manchete ele era muito mais audacioso do que no SBT, ele foi muito podado. Mas uma das grandes reportagens que você perguntou, que a gente poderia falar de toda a história do SBT, foram diversas do Cabrini, mas uma que eu não me esqueço foi que ele fez com o Fernando Collor de Mello, quando ele conseguiu entrevistar o Fernando Collor de Mello, quando ele já tinha sofrido impeachment, e ele pôde finalmente falar o que ele pensava sobre a política brasileira. Foi uma grande reportagem. Uma outra reportagem é do Gil Gomes, no Aqui Agora, quando ele cobriu o massacre do Carandiru. Ele foi o único repórter que realmente instigou a mídia a pesquisar mais sobre o que se dizia oficial do que foi o massacre de Carandiru. Então muita gente fala, o Gil Gomes é radialista, tal, mas ele foi sim um grande jornalista, e eu o defendo sim, porque ele tinha personalidade, ele era uma pessoa de muita personalidade. Uma outra coisa jornalística também que marcou foi um programa livre que o Serginho Groisman fez dentro do Carandiru, antes do massacre, no ano de 1992. Foi uma parte muito interessante na questão jornalística. Né? Foi um programa muito bom que ele fez dentro do Carandiru. E nós podemos também dizer que na área jornalística, depois nós tivemos a Raquel Scheherazade, que foi uma grande revelação, o casal Eliakim Araújo e a Lilian Vitfib, Eliakim Araújo e a Lilian Cordeiro. A Lilian Vitfib era antes deles, que também ela se revelou no SBT, porque na Globo ela não tinha tanto destaque como ela chegou a ter no jornal do SBT. Aí ele trouxe Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, que fez muito sucesso também no jornal do SBT. E, por último, a gente pode citar a Raquel Scheherazade, que, tal e qual ao Boris, muita gente não concorda com a opinião dela, mas ela tem personalidade. É uma pessoa que realmente eu acho que ela marcou a época do jornalismo, né? Então, acho que a sua pergunta está dirimida? É essa mesmo, Solano? A reportagem, né? As reportagens melhores em toda a história do jornalismo e os programas jornalísticos. Eu citaria o Aqui Agora, né? O SBT Brasil hoje possui apresentadores, na minha opinião, neutros, eles não marcam, como marcou, por exemplo, a Raquel Scheherazade, que foi talvez o último grande destaque. Aquele menino das manhãs, que é eu nem lembro o nome dele agora. Dudu Camargo? Dudu Camargo, ele foi irreverente, aquela coisa toda, mas eu não vejo ele como um grande destaque, não. Eu não considero ele um brilhante jornalista. Ele não marcou
na minha opinião, como marcou os antecessores dele, melhor dizendo, né? É isso. Tá certo. Agora vamos falar sobre as novelas brasileiras e mexicanas. Eu vou dar até o mesmo tempo para você falar das nacionais e das mexicanas, porque são marcas registradas, principalmente as mexicanas. Mas fale das nacionais. Qual que você mais gostou e qual foi a melhor produzida pelo SBT? E das mexicanas, qual marcou mais você e por quê? Vamos lá, então. A que eu mais gostei era Éramos Seis. Éramos Seis foi uma novela que tinha a alma do Newton Travesso. Ele conseguiu traduzir toda, como é que eu posso dizer para você, toda a magia da década de 20, uma produção, na minha opinião, impecável. De todos Éramos Seis que teve, foi a melhor. Irene Ravache esteve impecável, Otton Bauer, Éramos Seis foi a maior produção que o SBT fez nacional, indiscutivelmente. A primeira produção do Sistema Brasileiro de Televisão, que foi o Espantalho, ela até teve uma coisa muito interessante. O nome dela acho que não marcou bem, não foi bem. Porque o Silvio contratou uma das maiores autoras, que é a Ivani Ribeiro. Trouxe ali grandes diretores, Zé Miziara, aquela coisa toda, e elenco, ele trouxe muita gente da Tupi e da Globo. O Eduardo Tornag, por exemplo, que era um grande galã global, ele estava lá. O Carlos Alberto Guichelli estava lá, Rolando Bodrim, enfim, Natália Timber, Jardel Filho, um elenco impecável. Só que essa novela foi mal planejada. Ela foi exibida na Record e na TVS às 9 horas da noite. E como eu sempre digo, o público da Record, o público da TVS era acostumado com filmes. E o horário não ajudou. E a novela, o Espantalho espantou publicidade, espantou audiência. Depois eles tentaram colocar às 11 horas da noite, mas a novela não emplacou. Quando o SBT começou as produções nacionais, foi em 1982, o SBT, a TVS fez, nos estúdios Silvio Santos, o Espantalho no finalzinho de 76 até a metade de 77, mas a novela não emplacou. Depois teve algumas outras produções, mas a primeira produção, já no Sistema Brasileiro de Televisão, foi Destino, com a Ana Rosa, o Eduardo Galvão. As primeiras produções, de 82 até 84, eram novelas que duravam 2 meses. Foram elas Destino, A Força do Amor, A Leoa, Conflito, Sombras do Passado, A Ponte do Amor, Acorrentada. Eram novelas que eram traduzidas da autora mexicana Marisa Garrito, e eles só adaptavam aqui para a realidade brasileira. E muita gente criticava, por que o Silvio não contrata autores brasileiros para fazer uma novela brasileira? Aí eles fizeram Meus Filhos, Minha Vida, que era a primeira novela feita por autores brasileiros, que era o Creiton Cesi e o Ismael Fernandes, que inclusive escreveu um livro sobre a história da televisão brasileira. A novela foi boa, tanto que ela concorreu ao Troféu Imprensa. Era estrelada pela Miriam Pires, tinha os filhos, era a história da Dona Luzia, uma mulher muito sofrida, que passava assim por momentos muito difíceis, porque ela tinha 3 filhos, um filho ambicioso, que era o Denis Derquian, um filho amoroso, que era o Carlo Briani, e um filho rebelde, que era o Raimundo Souza, melhor dizendo, Raimundo Souza. E a novela fez sucesso, sim, tanto é que foi indicada para o Troféu Imprensa, perdeu para a Vereda Tropical e concorreu com o Partido Alto no ano de 84, ambas da Globo. Então, foi uma produção válida, sim. Mas faltava faturamento, faltava investimento. E a novela posterior, que foi O Jogo do Amor, embora foi uma novela moderninha, não emplacou tanto. E aí o Silvio, me parece, que ele tem umas coisas assim muito curiosas. Ele falou assim, a próxima novela nós vamos contratar a ganhadora do Troféu Imprensa, que é a Georgia Gomide, que havia ganho o Troféu Imprensa com o papel dela em Bina, ela fazia a italiana Bina em Vereda Tropical, e ela vai ser protagonista, só que tem que ser uma novela muito boa. Aí como é que vai ser o título da novela? Uma Esperança no Ar. Se essa esperança não desse certo, o departamento de novela seria extinto. E, infelizmente, a novela nem emplacou, porque em 85, a TV Globo tinha grandes produções que eram A Gata Comeu às 6 da tarde, Tititi às 7 da noite e 8h30 Rock Santeiro, que era um fenômeno de audiência. Resultado, A Esperança no Ar naufragou e ele voltou a ter linha de filmes e comédias e tirou as novelas, que ficou até
Ficou 3 anos, de 86 a 89, o SBT não produziu novelas. E aí surgiu a novela Cortina de Vidro, escrita pelo Valcir Carrasco, só que também não emplacou. Aí eles tentaram fazer uma novela chamada Brasileiras e Brasileiros, também foi outro fracasso, embora tivesse um grande diretor, né, que era o Walter Avancini, Lucélia Santos, Rubens de Falco, mas a novela não emplacou. Até que o SBT, 4 anos depois, em 94, fez Éramos Seis, um grande sucesso, depois foi As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue. Mas, o que aconteceu? Em 96, eles tentaram rivalizar com a TV Globo, entraram de sola e se deram mal. Colégio Brasil concorria com Malhação. Antônio Alves, o taxista, concorria com a novela Vira-Lata. A novela Razão de Viver, que era um remake de Meus Filhos, Minha Vida, que é aquela primeira novela que foi feita lá em 84, estrelado pela Helene Ravache, concorria com o Jornal Nacional. E às 8h30 tinha uma outra produção que era Dona Anja, que era uma novela um pouquinho pesada, estrelada pela Lucélia Santos, mas também que não deu certo. Resultado, foi um prejuízo danado para o SBT, eles desfizeram, pegaram a Thalia, né? Só que aí vamos falar depois das novelas mexicanas, né? Nós estamos falando das nacionais. E aí, infelizmente, o SBT começou a fazer produções mais baratas, que foram remakes de novelas mexicanas, que, na minha opinião, marcaram poucos. Talvez Marisol tenha marcado um pouquinho, que foi estrelada pela Bianca Castanho. Mas, depois, nos anos... Marisol, Bárbara Paz. Perdão, eu me enganei. Bárbara Paz. Com a Bianca Castanho foi uma outra novela. A história daquela menina... Não, daquela menina cega. Esmeralda. Ai, meu Deus. Esmeralda, isso mesmo, estrelada pela Bianca Castanho. Foi, assim, talvez uma novela que eles deram uma versão bem brasileira, colocando o Antônio Petri, que é um excelente ator, para fazer o Sabiá, que era o Melésio na versão mexicana. Então ele deu uma versão muito brasileira para a novela, e a novela emplacou. Canavial de Paixões foi uma novela até válida, concorreu ao Troféu Imprensa, mas não teve grande repercussão. Então, eu acredito que as grandes novelas do sistema brasileiro de televisão foi realmente nos anos 90. O Direito de Nascer teve uma boa versão, mas foi uma parceria, não era uma versão só do SBT, né? Ela foi gravada em 97, mas ela só foi exibida em 2001. E foi, assim, um grande sucesso também. Então, as novelas que mais marcaram, na minha opinião, foram as novelas do período de 94 até 96, mais ou menos. Depois, novela com baixo custo, elas não tiveram, se tentaram fazer Os Ricos Também Choram, a intenção foi boa, mas a história, concorrendo com América na TV Globo, ela perdeu feio para a audiência, porque concorrer com a novela da Globo, ela tem que ficar no horário, brigar com o Jornal Nacional, brigar com a outra novela, muito dificilmente uma novela da concorrência emplaca, né? Agora vamos falar sobre as novelas mexicanas. Os Ricos Também Choram foi a primeira novela mexicana que foi exibida na TVS. Só um detalhe, as novelas tinham meia hora de duração. A produção nacional, que tinha 2 meses de duração, começava às 7 da noite, 7h30 entrava Os Ricos Também Choram, 8 horas da noite reprisava a novela da produção brasileira e 8h30 reprisava Os Ricos Também Choram. Então, por isso que a então novela da Mariana fez algum sucesso a versão mexicana. Concorreu ao Troféu Imprensa de 82, perdeu para Elas por Elas e concorreu também com Os Imigrantes. Outra novela mexicana que fez muito sucesso foi Rosa Selvagem, estrelada pela mesma atriz, né, que foi também um grande sucesso. E Carrossel. Carrossel foi, assim, uma contrapartida ao que foi O Dono do Mundo. A TV Globo errou muito colocando a novela do Gilberto Braga, que o Gilberto Braga ele sempre foi um cara que colocou as pessoas para pensar, né, sobre o que o dinheiro pode fazer na vida de uma pessoa. E O Dono do Mundo foi considerado uma novela muito imoral. E o SBT colocou das 8 às 9, pegando meia hora do Jornal Nacional e meia hora do Dono do Mundo, uma história bonitinha, singela, com bons exemplos, que foi Carrossel. E aí Carrossel foi, assim, um grande audiência e tomou a audiência do Jornal Nacional. Um outro grande sucesso também foi Carinha de Anjo,
que emplacou. Foi uma novela muito bonita, a novela do Sim Perilim, né, daquela menininha fantástica, que inclusive depois fizeram até uma versão brasileira, né, dessa novela. Sim. E nós tivemos também um outro exemplo de novelas mexicanas que tenham acontecido, que tenham feito grande sucesso, foi Rosa Selvagem, né? E as novelas da Thalia, que foi, assim, um fenômeno. Passou trocentas vezes e nas trocentas vezes deu audiência. Até pela beleza da Thalia, que é uma mulher realmente muito bonita, né? O tipo mignon, mas uma mexicana lindíssima, né? Quando ela jogava cabelo na Maria do Bairro, eu trocava de canal só para ver aquela cena que eu achava ela muito sensual, né? Achava ela muito bonita. E teve também, né, a gente não pode esquecer da Usurpadora, com a Gabriela Spani, que foi um grande sucesso, né? A Usurpadora foi uma novela, assim, que marcou muito o início dos anos 2000 no sistema brasileiro. E foi também uma grande produção mexicana. E, claro, falando em produção mexicana, a imbatível mesmo é o Chaves, né? Mas o Chaves é um programa infantil, né? Mas foram essas novelas que mais marcaram, né? Mas indiscutivelmente, Éramos Seis, na minha opinião, foi a melhor produção do sistema brasileiro de televisão, indiscutivelmente. Tá certo. Vamos falar agora dos realities, os realities do SBT. Vamos relembrar os programas que fizeram sucesso. Qual foi o mais importante da história da emissora, em sua opinião? Olha, os realities, né? Indiscutivelmente, o Casa dos Artistas 1 foi o melhor, foi o programa que desbancou a audiência da TV Globo. Ele surgiu lá no ano de 2001 e muita gente fala, mas eles já pegaram a fórmula do Big Brother, mas foi uma fórmula muito inteligente. Eles usaram pessoas, celebridades, pessoas que todo mundo queria ver o que eles faziam na intimidade ali, e o programa arrebentou. Para se ter uma ideia, a estreia foi muito boa dentro do programa Silvio Santos, no horário que ele era exibido depois do programa, antes do programa do Ratinho, né? E entre a novela que era exibida na época e entre o programa do Ratinho, ele chegou, inclusive, a desbancar, em alguns momentos, a novela O Clone. Foi um grande feito que uma novela das 8 teve a audiência abalada. O Fantástico, então, foi para o molho, né? Aquele período. Então, foi um grande sucesso, né? E as situações que a gente via ali, né? Que realmente fizeram grande sucesso, e foi assim um programa que atingiu altos índices de audiência. O problema do SBT foi a falta de estrutura, ou a falta, vamos dizer assim, de estratégia. Casa dos Artistas 1 arrebentou na audiência. Eles não deram um tempo. 2 meses depois, 3 meses depois, já estava o Casa dos Artistas 2. Depois, no mesmo ano, Casa dos Artistas 3. A fórmula caiu no desgaste. Infelizmente, as outras casas não emplacaram como deveria emplacar. Então, o programa, infelizmente, foi caindo na mesmice. Até que a TV Globo, claro, proibiu, entrou com justiça, aquela coisa toda, e pôs o seu Big Brother lá. Aí o pessoal fala, mas a Globo, no primeiro ano do Big Brother, colocou dois programas. Mas para igualar, o 1 começou em 2002, o 2 em setembro, justamente para igualar, então, 2, 3, no ano de 2003, 2004, então foi uma estratégia bem feita. Já o SBT sobrecarregou demais a Casa dos Artistas. Infelizmente, o 3, o 4 já caiu e, infelizmente, não pegou, né? O Show do Milhão pode ser considerado um reality também, que a gente ficava muito torcendo para os candidatos ganharem, porque eu me lembro até de um programa que eles fizeram com um presidiário, o cara estava lá na cela, e eles linkaram, né, ele lá da cela respondendo. E a gente torcia para os candidatos, né? Falava, puxa, o cara vai chegar, vai ganhar. E muita gente ficou questionando quando o Show do Milhão, aquele cara errou, ordem ou progresso. Eu falei, como que um cara que acertou até ali e errou um negócio desse? Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que não tem armação e tal? Até que um candidato de Fernandópolis participou e, evidentemente, na condição de jornalista, eu corri atrás dele e falei, me conta como é que é feito os bastidores desse programa. Ele falou, Reginaldo, o Silvio Santos é um cara seríssimo. E você pode perceber que ninguém olha para os lados, tem que olhar para ele. E ali, tudo é muito correto. O cara errou por nervosismo mesmo. Porque eu falei, é estranho. Se o cara sabia tudo, como? Eu estava em casa e ele dá aquele tempo para a malinha fechar, você vai contando quantas letras tem dentro da bandeira brasileira. O, R, D, E,
M-E-P-R-O-G-R-E-S-S-O. 15. Aí o cara falou 16. Eu falei, mas peraí, como? Aí o Silvio Santos, tá certo disso? Aí, claro que ele perdeu tudo, né? Ele saiu de lá com R$300. Ele quer ganhar 1 milhão. Falei, aí tem dente de coelho, tem alguma coisa errada. Falei, não é possível que o cara não contou, né? Ele falou, não é ordem ou progresso? Aí a mulher que estava do lado dele xingou ele tudo, onde já se viu? Você perdeu tudo, né? Ordem e progresso, seria incoerente, ou progresso, né? Mas aí houve outros reality shows, né? Mas eu acredito que o que mais marcou, o Solano, sem dúvida alguma, foi Casa dos Artistas. Né? Os demais, eles, de certa forma, tem programa de culinária, o Celso Portiolli fez alguns programas também na ilha, aquela coisa toda, mas nada que se comparasse ao Casa dos Artistas 1. Foi o reality de maior audiência da história do sistema brasileiro de televisão, sem dúvida alguma. Tá certo. Vamos agora para os talk shows. Tivemos alguns bem marcantes para o SBT. Diga a qualidade de cada um e os defeitos. Vamos lá. Bom, vamos lá. O Jô Soares, ele tinha um grande sonho de fazer um talk show. A TV Globo nunca deu esse espaço para ele, por uma série de fatores e tal. E ele fez no formato norte-americano, ele fez um talk show com uma versão muito brasileira. Porque o Jô, até o Chico Anísio sempre falava, né? A minha diferença para o Jô é que ele foi criado na Suíça e eu no Ceará. Então, tinha uma diferença gritante entre os dois. Mas um admirava o outro, são dois grandes gênios, né, da televisão brasileira. E o Jô, ele estreou o nosso Jô Soares 1130, que foi talvez o melhor talk show de toda a história do sistema brasileiro de televisão. E ele, nos 12 anos que ele ficou no SBT, marcou muito, porque ele trouxe ali vários convidados. Dentre eles, eu lembro do Franco Entili, que ele falava sobre as torturas que aconteceu. A entrevista com o Ronald Golias, que foi muito boa. A entrevista com o Roberto Carlos, que foi uma das melhores que o Roberto já deu. Então, o Jô, ele tinha um time muito legal. Muita gente falava, mas o Jô gosta de aparecer mais do que o entrevistado. Não. A característica do talk show é a gozação, é a brincadeira mesclada com conhecimento. E o Jô tinha muito e tem muito conhecimento. Então, foi o que mais marcou. O Danilo Gentili, hoje, ele tem talvez o problema que muita gente acusava ao Jô. Ele brinca demais, ele se torna, por vezes, pelo fato dele ser um humorista, que ele, na minha opinião, o melhor trabalho dele foi na época do CQC, mas ele muitas vezes, ele deixa muito a desejar na questão da seriedade da entrevista. Ele joga muito uma conversa fora, quando ele podia aproveitar melhor o entrevistado. Mas indiscutivelmente, é um apresentador que muita gente gosta, né? Mas é um detalhe, assim, que eu vejo no Danilo, que ele não é um grande apresentador de talk show. O Jô Soares foi, sim, o mais brilhante de todos, porque ele marcou época, né? Aquela história, não vá para a cama sem ele, atraía faturamento, atraía audiência, e as classes A e B viam o SBT. O SBT, que era considerado uma televisão, a televisão do Silvio Santos, programas populares, aquela coisa toda, ele levou um público diferente para o sistema brasileiro de televisão, por conta, evidentemente, da competência dele, né? Aliás, o SBT conquistou as classes A e B com o Jô, com o Boris Casoy, com o Groisman, que foram programas, assim, muito bons. E depois, né, a gente pode citar alguns outros programas. E eu até citando, infelizmente, eu deixei de falar, né, Solano, na questão do programa de auditório, do programa do Ratinho, que quer queira, quer não, marcou muita época, né? Foi um programa que lá pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, teve um boom, uma grande audiência. Depois, evidentemente, ele se tornou um programa tradicional, vai caindo no desgaste, aquela coisa toda, mas ainda é um programa que muita gente vê, né? Muita gente que curte. Mas talk show, entre o Jô e o Danilo, o Jô realmente marcou muito mais a tradição e trouxe um público diferenciado para o sistema brasileiro de televisão, numa época em que a televisão tinha uma importância que hoje ela não tem, né, na história do entretenimento, né? Hoje a internet ela tomou muito espaço da televisão na casa das pessoas. É isso. Bom, então agora teve alguns programas que não foram falados, algumas situações que não foram relembradas. Então, nos próximos minutos, eu quero que você diga para a gente
falar sobre programas que você não falou, ou que até já falou, e você queria adicionar mais alguma informação ou curiosidade. Vamos lá. A gente pode citar o programa Livre do Serginho Groisman, que ficou 8 anos no ar, entre 91 e 99. Foi um programa de grande audiência, atraía o público jovem de uma forma muito bacana, colocava o jovem para pensar. Eu até copiei ele fazendo aula livre na TV Cidade, claro, não com toda aquela produção, né? Eu tinha lá os meus poucos recursos, mas eu fiz um programa muito parecido. Um outro programa que a gente pode citar é o TV Pau, que era um programa de videogame, que a Mara Maravilha comandou, o Paulo Barbosa comandou, fez muito sucesso. A gente pode citar também o programa do Ratinho, né, que veio da CNT, foi para a Record, e no SBT ele ficou mais tempo. Algum outro programa que talvez também a gente não tenha citado aqui, talvez tenha sido os programas rápidos, porque A Mulher é um Show foi um programa que fez muito sucesso com o Jota Silvestre, mas o Jota Silvestre aprontou uma com o Silvio Santos, que a gente talvez não tenha citado aqui, que foi no ano de 83. Ele estreou A Mulher é um Show no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Só que o programa ficou um mês no ar. Aí ele simplesmente saiu do SBT, foi para Bandeirantes, e o Silvio teve que assumir esse programa. E o Silvio, de uma forma muito competente, ele comandou essa atração de uma forma, assim, da mesma maneira que ele fazia os programas na TV Tupi à noite. E emplacou, foi um programa muito visto, um programa muito bom também. Ele passou depois essa atração para o Moacir Franco, que deu toda uma autenticidade ao A Mulher é um Show. Foi um programa que durou de 83 até 85, ele durou quase 2 anos. O Alô Cristina, comandado pela Cristina Rocha, que foi também um programa muito visto. O Go Show, que era um programa muito interessante também, que a gente talvez não tenha abordado aqui. E algumas outras atrações, né? A grande característica do SBT, para resumir, o que eu deduzo que seja uma televisão popular, ela dá ao público o que é dele. O Luciano Calegari, que durante muitos anos foi vice-presidente do SBT, ele falava: a nossa característica é dar ao público o que ele quer, o que ele realmente quer assistir. E o Silvio, numa entrevista que ele deu na revista Veja, ele falou: o trabalhador sofre o dia inteiro para pegar a condução, para dar um duro danado. Ele chega em casa, ele pode ver um Chaves e dar uma gargalhada, ele pode ver um Esquadrão Classe A e ver um bom filme de ação, uma boa série de ação. Ele pode ver, por exemplo, um programa humorístico como A Praça é Nossa e se divertir com os tipos com o humor mais singelo que tem. Então, é um humor fácil dele entender. Então, para que eu vou ficar trabalhando com a educação na minha televisão, quando a televisão tem que ser lazer? Quem tem que cuidar da educação são as autoridades competentes. De certa forma, eu até concordo com ele na franqueza. E o SBT é o que é, muitas vezes ele é vice-líder por conta disso, porque ele conquistou um público fiel, as pessoas assistem ao Sistema Brasileiro de Televisão há muitos anos, porque associam a imagem do Silvio, né? As filhas do Silvio, de certa forma, seguem a sua carreira. A gente pode dizer aí que a Patrícia Bravanel, a Rebeca Bravanel, que, na minha opinião, das filhas dele, a melhor apresentadora, na minha opinião, é a Rebeca, que eu acho ela muito carismática. Ela segue mais ou menos a linha do pai, que é aquela coisa de agradar a clientela da Jequiti, a clientela da Telecena, a clientela do Baú da Felicidade, que é o jeitão Silvio Santos de comunicar, né? Muita gente às vezes discorda, outros concordam, mas a verdade é que o Silvio é indiscutivelmente a cara do Sistema Brasileiro de Televisão. Ele está hoje com 90 anos, não sei até quanto tempo ele vai estar aqui nesse plano, mas ele é a grande cara da emissora. E o povo realmente ama o SBT por conta do Silvio Santos, que é indiscutivelmente um grande apresentador. Solano, parece que a gente ficou sem narrar sobre as séries americanas, né? Sim. Mexicanas, é isso? Sim. Vamos citar então ela, só para fechar, né? As séries americanas, a gente pode citar aí o Super-Herói Americano, que foi um grande sucesso, a série Chips, que foi talvez o primeiro grande acontecimento dos importados do Silvio, porque o Chips, ele se transformou assim num
em brinquedos, virou uma mania no Brasil. E pela primeira vez você viu uma série fora da TV Globo fazer tanto sucesso. E o Chips foi exibido de 79 até 82 pela TVS do Rio e pela Record de São Paulo. Aí a série saiu do ar, interrompeu em 82, e quando ela voltou em 87, ela voltou com um certo sucesso. Então o Chips foi assim, a primeira grande série do SBT. Depois veio o Super-Herói Americano, a Super Máquina, Esquadrão Classe A, que foi um grande sucesso nas noites de sexta-feira. Nós podemos citar também algumas outras séries que fizeram um grande sucesso, Código R, né? E o SBT marcou muito porque ele sabia, o Silvio ele tinha mais ou menos a noção de uma série que acontecia, que fazia sucesso. Para você ter uma ideia, a Super Máquina foi lançada, ele colocou a princípio na Record, né? E um ano depois ele passou para o SBT, a Super Máquina. E a Globo contra-atacou, trouxe Moto Laser, trouxe Trovão Azul, Águia de Fogo. Nenhuma dessas séries fez frente para a Super Máquina. Então ele tinha o time certinho, na hora de adquirir séries, ele pegava séries muito boas. Série mexicana, a gente pode colocar aí, né? Bom, as outras séries que a gente pode colocar, O Maluco no Pedaço, né? Que também emplacou, né? A Lucy Liribal, a Show da Lucy, também fez grande sucesso nos primeiros anos do SBT. Hazel, a Empregada Maluca, também foi uma série que emplacou muito. E as séries mexicanas a gente vai colocar o Chaves, que é Chaves e o Chapolin, né? Que ele exibia, a princípio, segunda, quarta e sexta o Chaves, terça, quinta e sábado o Chapolin, no período no horário de almoço, né? E algumas outras atrações, mas essas séries foram as que mais marcaram na história do SBT. Outra coisa que nós não comentamos e que eu gostaria que você fizesse um retrospecto até os dias de hoje é do investimento do SBT no esporte, no futebol, que está de volta. Ah, sim. Como é que foi na época dos anos 80, 90 e agora esse retorno? Como é que você enxerga esse retorno que aconteceu ano passado? Ótimo, de uma forma ótima. A televisão precisa de concorrência. O Cala a Boca Galvão, que muita gente gritava nos estádios, era justamente por causa dessa supremacia global. A TV Globo, indiscutivelmente, é uma grande emissora, tem excelentes profissionais. No entanto, exclusividade não faz bem para ninguém. Você precisa de concorrência. E nos anos 80, quando o SBT começou, o narrador era o José Cunha, que ele veio da TV Tupi, ele fazia parte da equipe da TV Tupi, e ele foi o primeiro narrador da TVS SBT. Então era a narração José Cunha, comentário do grande mestre João Saldanha, e reportagem, adivinha de quem? Do Edson Bolinha Cury. O Bolinha, ele ficou afastado de 80 até 83 dos programas de auditório, e o Silvio falou, não, eu quero você como repórter de campo. Foi justamente a forma como ele começou na comunicação. E o Bolinha fazia boas reportagens. Só que aí o SBT começou a transmitir alguns campeonatos bem interessantes. Por quê? Para o Brasil todo, o Campeonato Paulista ele tinha uma certa importância por causa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, ser grandes clubes. No entanto, a TV Globo punha o Campeonato Carioca nas emissoras do Rio e o Campeonato Paulista nas emissoras de São Paulo. Então, muita gente tinha a opção de ver o futebol paulista nos demais estados no SBT e o futebol carioca na TV Globo. Mas aí surgiu, no ano de 82, o Luciano do Vale narrou a última Copa na TV Globo, contratado pela TV Record, que era pertencente 50% ao grupo Silvio Santos. O que aconteceu? A Record transmitia o vôlei, que o Luciano popularizou aqui no Brasil, através, inclusive levando a final do vôlei no Maracanã, em 83, e colocava o vôlei na Record do Rio, que era o Canal 9 na época, e a Record de São Paulo. E no Brasil todo era transmitida pelo SBT. Então, era muito interessante que o locutor Franco, que foi o primeiro locutor de chamadas do SBT, ele falava, narração, Luciano do Vale. Eu falei, poxa, mas o Luciano,
foi pro SBT, e como eu assistia pela TV Tibagi, aparecia a logomarca do arco-íris da Record. Eu falei, caramba, mas como é assim? Ele fala, Record, a nova força do esporte, através do Sistema Brasileiro de Televisão. Então eles fizeram um pool de emissoras, e as emissoras do Brasil todo transmitiam o vôlei. E popularizou e foi um grande sucesso. Até que em 83 a Bandeirantes contratou o Luciano, que saiu da Record e foi para a Bandeirantes. A Copa de 86 foi a primeira que a TV Globo não adquiriu os direitos exclusivos. E aí várias emissoras transmitiram. Dentre elas, a Bandeirantes, que tinha lá o comentarista, que era o Pelé, a Globo tinha o Carlos Alberto Torres, e o SBT fez um pool de emissoras com a TV Record. Ou seja, a equipe da Record, que era formada pelo Silvio Luiz, Pedro Luiz, Flávio Prado e alguns outros profissionais, se uniu com, deixa eu ver se eu me lembro agora, Jorge Cajuru, que era repórter de campo, o comentarista era o Tele Santana, depois ele teve que assumir a seleção, veio um outro comentarista que era o João Zanforlin, e o Osmar de Oliveira, o doutor Osmar de Oliveira, que era o narrador do SBT. Então, o jogo do Brasil, como o Silvio Luiz ele tinha mais cartaz, ele narrava. E os outros jogos, o doutor Osmar de Oliveira narrava. E foi, assim, uma fusão do SBT Record, unidos venceremos, porque unidos o Brasil poderia ganhar a Copa do México em 86, mas infelizmente isso não aconteceu. Aí, no ano de 90, o SBT também contratou outros comunicadores, outros apresentadores e fez a Copa do Amarelinho, né? Que o Luiz Alfredo foi o grande locutor do SBT naquela época. E o Cajuru era o repórter de campo. Também fez muito sucesso. Isso em 90. Em 94, o SBT também transmitiu a Copa do Mundo. Aí, mas o que aconteceu? No ano seguinte, em 95, teve o campeonato, vários campeonatos que a TVS exibiu e que foram grandes audiências, mas o Silvio Santos chegou à conclusão que a TV Globo pegava os jogos filés e deixava os jogos patinho feio para a concorrência. Ele falou, não, então a gente vai acabar com o esporte no SBT. Mesmo assim, eles transmitiram a Copa de 98. Só que era ridícula a audiência da concorrência perto da audiência da TV Globo. E aí eles foram realmente abandonando essa área, até que agora voltou com força total, né? Voltou assim com força total, e eu acho assim muito bacana esse retorno do esporte no sistema brasileiro de televisão, porque você tem a concorrência, né? Nós temos aí esse menino, sim, a Fórmula Indy também, que é muito interessante nós colocarmos aqui, que o SBT transmitiu nos anos 90, marcou também o Theo José, que inclusive agora voltou para a equipe do SBT, ele foi o grande narrador da Fórmula Indy no SBT, e foi assim, o SBT, ele teve o período bom esportivo, mas ele nunca teve uma tradição na área esportiva. No entanto, alguns eventos que ele cobriu, fez sucesso sim. E eu posso dizer que um dos grandes nomes do esporte do SBT foi o Jorge Cajuru, indiscutivelmente, até pela contundência dele. O Theo José é um rapaz muito esforçado. O Silvio Luiz já foi contratado pelo SBT também, no período depois que ele foi para a Bandeirantes, nos anos 90, fez muito sucesso, né, com seus jargões. Enfim, nós acreditamos que com essa concorrência agora mais acirrada, o público brasileiro, principalmente o trabalhador que não tem condições de ter uma TV por assinatura, a tecnologia mais, pode ver no canal aberto novas opções de futebol em horários que ele pode assistir, né? Então, parabéns ao Sistema Brasileiro de Televisão por essa conquista, né? Até porque o ministro das Comunicações é genro do patrão, né? É Exatamente. isso. É isso. Exatamente. Então, ficou mais fácil, né? Sim. Reginaldo Prado, muito obrigado por essa entrevista, por essa história do SBT nos seus 40 anos. Eu estou muito feliz. Você fez eu viajar no tempo e imaginar coisas que nos anos 80 eu não era vivo, mas eu imaginei aqui como era legal. Eu quero muito agradecer você por ter aceitado o meu convite.
Estamos à disposição, meu amigo Solano. Você sabe que a gente somos aí parceiros, né? A gente está aí nessa parceria muito bacana, e é muito bom relembrar a história da televisão. É claro que ela poderia ter muito mais. O arquivo do SBT foi muito prejudicado nos anos 80 por conta das enchentes que acontecia lá na Vila Guilherme, que destruiu muito arquivo, né? Mas o que restou está aqui, ó, na cabeça, está no coração, e alguns internautas que gravaram programas que nem eles têm. Não sei se você percebeu, domingo passado, o Silvio colocou Cinderela, que eu tenho certeza que foi retirado do YouTube, pela qualidade que estava as imagens, né? Não estava boa. Não estava boa, você percebe que o SBT não tinha aquele arquivo, e eles resgataram através da internauta, da menina que ganhou, que gravou e postou no canal dela no YouTube. Isso é bacana, e a gente torce, né, para que um Cinderela que ele tem com a Silvinha, quando ela era pequena, seja exibido. Parece que essa fita eles têm, mas eu não sei era do se SBT. pode ser exibido. Era da Globo, né, na época, né? Da Globo. Foi em 75. Foi em 75. Se eles nos matar essa curiosidade, vai ser muito interessante. Mas é isso, Solano. Eu agradeço aí você pela atenção, né? E a gente está sempre à disposição. Tá? Um grande abraço e tamo junto. Grande abraço e feliz aniversário ao SBT. E até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tamo junto.